Olá, boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, as nossas mentes, os nossos lares, envolvendo também os nossos irmãos de caminhada em muitas bênçãos de luz e de paz. Dando continuidade aos nossos breves comentários do livro Religião dos Espíritos, hoje é o capítulo 14, intitulado Censura, que vai tratar daquela passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, intitulado Não julgar, não julgueis para não serdes julgados. Quando Jesus pergunta, por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que há no teu olho? É quando eu fico ali procurando o cisco no olho do vizinho e não vejo a trave que há no meu olho, né? Eu fico ali apenas procurando ver o defeito do outro. Eu fico apenas procurando ali encontrar no outro aquilo que em realidade está em mim. Então, Emmanuel, ele vai nos apresentar uma mensagem muito curtinha, mas que nos convida a muitas reflexões, porque ele vai apresentar algumas alegorias para pensarmos de forma concreta sobre o que é quando estamos num processo de criticar o outro. Então, Emmanuel aqui, ele nos convida a refletirmos quando ele diz assim: imagina-te vestindo alguém com determinada peça forrada, com alfinetes espetantes. Compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Ou seja, quando ficamos em tudo alfinetando o outro, né? Buscando ali encontrar um defeito no outro, quando ficamos apontando o defeito do outro, quando ficamos criticando, estamos lançando alfinetes, estamos vestindo o outros com alfinetes espetantes. E quando despertamos que estamos nesse processo de crítica, Emmanuel nos lembra que compreendemos que estamos em uma prática de censura. E a questão dos espíritos que é apresentada neste capítulo é a questão de número 903, quando Kardec pergunta: há culpa em estudar os defeitos dos outros? E os espíritos respondem: se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazer em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é caridade. E aí ficamos refletindo: o que ganhamos compartilhando o defeito do outro, criticando o que o outro faz? Ah, mas ele estava errado, mas ele é espírita, não pode cometer esse erro. Os espíritos nos lembram
que é faltar com a caridade. Quando os espíritos dizem se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Ou seja, quando eu vejo algum comportamento, alguma situação que me chama aí atenção para mim, de pensar assim, nossa, eu já agi dessa forma, eu tenho que ficar vigilante para não cair na armadilha do engano. E eu trago isso para mim como um alerta, sem divulgar, sem compartilhar daquele meu pensamento. Então, às vezes, pode nos ser útil. E os espíritos também nos lembram nessa resposta que é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é caridade. E aí lembramos também da questão 886 de O Livro dos Espíritos. A caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, quando nos colocamos no exercício da indulgência, não apontamos, não compartilhamos, não divulgamos o defeito, os erros do outro. Não ficamos procurando cisco no olho do vizinho quando temos uma trave virada para o nosso olho. Passamos a aceitar as pessoas como elas são. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. Chico, e como você se vê? E Chico disse, eu continuo mesmo. Então, Chico, ele via o mundo como ele é, de provas, de expiações, onde todos nós, aprendizes, estamos matriculados. Ele via as pessoas como elas são, porque ele trabalhava ali a indulgência. E ele procurava fazer a parte dele, deixando o seu exemplo. Durante toda a sua vida, Chico, esse espírito tão iluminado, deixou o seu exemplo para ser seguido por cada um de nós. E os espíritos continuam e nos dizem assim, nessa resposta. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Então, antes, né, de apontarmos os defeitos dos outros, nos coloquemos no exercício de fazer aquele mergulho para dentro de nós, para identificar em nós aquilo que precisa ser melhorado, ser corrigido, ser reformado, ser transformado. O Espiritismo nos ensina que podemos sim superar os nossos vícios, superar os nossos defeitos, que podemos transformá-los em virtudes, né? Em qualidades que trazemos latentes em nós e que por vezes se encontram ali adormecidos e que precisam ser despertados. E conseguimos através de atos renovados no bem. Os espíritos aqui nos convidar a seguirmos
esse exercício quando nos encontrarmos diante de determinadas situações. Então, eles nos dizem: se os censurais por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sedes humildes e modestos; se censurais por serem duros, sede dóceis; se censurais por agirem com baixeza, sede grandes em todas as situações. Né? Ou seja, façamos nós a nossa parte, façamos o contrário daquilo que possa nos conduzir a persistir ali naquele processo de censura. Né? No livro, inclusive, Escultores da Alma, Emmanuel, no capítulo 11, intitulado Caridade, ele vai nos orientar dizendo que a caridade é ter tolerância, é tolerar com paciência aquele parente necessitado, é a gente respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, sem dar pitaco, sem dizer o que ele devia fazer, sem espalhar as suas dificuldades. Quando assim fazemos, estamos exercendo a caridade. Emmanuel também nos lembra que caridade é bênção de compreensão. À medida que nós fazemos a nossa parte, nós não iremos mais nos sentir incomodados. Né? Nós passamos a compreender que o outro está no seu processo e precisa ser respeitado. E não cabe a nós ficarmos levando adiante, não cabe a nós ficarmos espalhando as dificuldades do outro. Que caridade também é a gente ter um gesto de bondade, é a gente orar pelo outro, é a gente desejar o melhor para o outro, é a gente oferecer um sorriso de simpatia, é a gente fazer o nosso melhor a cada dia. É não julgar para não ser julgados. E nos apresentando, dizendo assim, em uma palavra: fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do vizinho e não vê uma trave. Ou seja, os espíritos em fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Oferecer o melhor de nós para o outro. E estar naquela condição de respeitar o outro, de ser indulgente, é estar no exercício da caridade. Então, meus queridos irmãos, esses foram os nossos breves comentários do livro Religião dos Espíritos a respeito desse capítulo 14, intitulado Censura, onde Emmanuel nos convida a refletir sobre as nossas ações, se nós não estamos nesse processo de estar ali alfinetando, de estarmos ali apontando o erro, os defeitos do outro, né? E fazermos essa reflexão daquilo que podemos fazer para ajudar e compartilhar o bem e não o mal, né? E compartilhar o melhor, tocar a outros corações através da exemplificação.
porque só através da exemplificação é que podemos ajudar o outro, através do Evangelho de Jesus, de forma sentida, de forma vivenciada. E está exercitando a caridade no sentido da palavra, como entendia Jesus, estar no processo de contribuição, para que o outro também seja despertado. Lembrando que o incentivo, que o nosso intuito, o nosso objetivo é fazer com que possam ser despertados para a vontade firme de estudar, de fazer toda a leitura dessa obra extraordinária, que é uma forma também de estudar o livro dos Espíritos através dos comentários de Emmanuel. E, por isso, deixamos aqui o nosso convite para estarmos juntos na próxima quinta-feira, às 21h30, se Deus assim permitir. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus, abençoe a todos. Muita paz.